Bom dia, Dri. Bom dia, Bom Nia. dia. Bom dia. A gripe chegou aí? Aí, primeiro o marido, depois eu. Cadastro, tudo hoje, só Jesus. Vamos estar orando, né? O Senhor há de curar, restaurar a saúde, tudo bem do Senhor, tudo pertence ao Senhor, né? Depois eu vou te mandar foto de um própolis que eu uso. Ele aumenta bastante a imunidade. Depois eu vou mandar aqui no grupo para vocês. Quem tá aqui no Japão pode comprar. Vende ali no Costco, tá bom? Então tá bom, irmãs amadas, vamos aqui iniciar mais um dos nossos estudos, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus maravilhosa, que tem nos dado força, tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria, né? E como que é gostoso, né? Estudar a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos revigora, não nos deixa não nos deixa presas, né, nos dardos inflamados do maligno. Eu tive uma experiência domingo passado, eu já comentei em uma das nossas aulas aqui sobre esse dardo inflamado do maligno, né? E eu tenho estudado bastante sobre isso, como ele atua, e eu não sei ainda, o Espírito Santo ainda não confirmou, mas hoje eu vou estar ministrando numa igreja onde meu sogro congrega, e eu acredito que o Senhor vai direcionar para falar algo a respeito disso também, sabe? Porque, mas ainda, assim, a gente fica tão na dependência do Espírito, né? A gente estuda várias coisas, a gente prepara várias coisas, mas eu sempre peço ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Eu sei que o Senhor está me ensinando, o depósito está aqui, tem coisas novas aqui que eu aprendi, que eu tive experiências, mas eu quero que eu esteja totalmente na sua dependência. Então, é esse o sentido, né, de não saber ao certo a mensagem que vai levar. Não que não estudou, que não preparou. Existe um preparo, né? O Espírito Santo, ele nos leva a estudar, a preparar várias coisas, mas ali na hora a gente faz o nosso esboço, a gente faz tudo ali, mas na hora o Espírito Santo é que conduz, né? É nesse sentido. Não estudar nada, não preparar nada e chegar ali na frente e falar, o Espírito Santo vai trazer algo. Então, isso daí não é o que as escrituras nos ensinam, né? As escrituras nos ensinam a nos preparar. Nós precisamos estar preparadas. O que é estar preparadas? É saber a palavra, saber o sentido da palavra, estudar a fundo a palavra, para que nós possamos ser usadas pelo Senhor, usadas pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso que vocês estão aprendendo, tudo isso que que o Senhor está depositando na vida de vocês, isso vai ser usado em algum momento da sua vida, né? Num aconselhamento, ou numa conversa. Você é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus. E nós todas, né, fomos criadas para ser usadas para a glória de Deus. Amém? Então, vamos orar para nós entrarmos hoje nessa aula, hoje nós vamos encerrar essa série, né, sobre identidade. Não que se esgotou, tá, embaixadoras? A Bíblia, ela está repleta de palavras que são direcionadas à nossa identidade. Essas que nós mencionamos são umas das que nós precisamos ter escritas, né? Quem nós somos de fato, nós precisamos ter escrito em algum lugar. Isso nós precisamos falar para nossa mente todos os dias. A nossa mente, ela é muito falha, ela esquece rápido das coisas. E se eu não sei quem eu sou, eu me comporto de uma forma que não é a realidade a realidade que Deus criou para me comportar. Então, eu preciso, todos esses estudos, né, que nós temos tido, que você anote, que você tire uma frase principal, anote o versículo para você recitar para você todos os dias. Coloque no seu caderninho de oração, né, dizendo: eu sou embaixadora, eu sou mais que vencedora. Não é eu que estou falando, é a palavra que diz sobre mim, e por isso eu declaro sobre a minha vida. Eu sou poderosa no Senhor, né? Tá bom? Então vamos orar.
Senhor Deus maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor se revelou para nós, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. O Senhor fez um plano tão maravilhoso através de Jesus que nos resgatou, que veio cumprir a sua missão aqui, que foi forte, que foi corajoso, que foi principalmente dependente do Senhor, do Pai, dependente do Pai. Por isso, a obra de Jesus aqui, a missão de Jesus foi tão bem sucedida. Não há registro de escândalos, não há registro de erros, porque ele foi totalmente dependente do Pai. Ó Senhor, nós queremos ser assim igual Jesus. Nós queremos ser totalmente dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos ajuda a entender a cada dia mais a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática, porque nós sabemos que a tua palavra, sem ser praticada, é uma mera religiosidade. Mas nós não queremos ser religiosas, Pai. Nós queremos ser a diferença. Nós queremos encontrar o propósito, Pai, ao qual o Senhor nos designou. E nós estamos encontrando aqui vários propósitos, Pai, porque o primeiro propósito é o relacionamento com o Senhor, é saber do seu coração aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Primeiro, a transformação começa em nós e depois através de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, nos capacita, nos encha da tua palavra, não permita que o inimigo venha tirar a tua palavra do nosso coração, tirar a tua palavra da nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser estratégicas, nos ajuda a treinar para aprender de fato a tua palavra. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, nos capacita. Em nome de Jesus, nos dê estratégias para nós podermos registrar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Entregamos as nossas vidas, a nossa mente, que a nossa mente seja levada cativo ao ensino de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor não permita nenhuma distração, que o Senhor não permita nada que o inimigo venha querer derrubar hoje o nosso estudo, Pai. Assim eu oro agradecida, crendo que o Senhor já fez e ainda continuará fazendo muitas coisas em nós e através de nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Então vamos entrar hoje, né, na nossa última identidade dessa série, onde nós vamos estar falando sobre a ser nova criatura. Nossa, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem colocado, né, sobre nós. Então, essa nova criatura em Cristo, né? O que saber disso, o que entender sobre sermos nova criatura em Cristo vai impactar, né, na nossa identidade em Cristo. Então, uma breve revisão aqui, cada identidade, né, que nós exploramos até agora, ela nos revela uma dimensão única de quem nós somos e nos desafia a viver de uma forma transformada e renovada. Ao nos vermos como filhas de Deus, nós experimentamos um relacionamento de amor e acesso direto ao Pai. Embaixadora, você é filha. Não deixe o diabo mentir para você. Rejeite quando ele disser que o Senhor não te ama. Rejeite quando ele disser que você não tem um pai. Rejeite quando ele disser que você é desprotegida, que você é um Zé Ninguém. O Senhor te ama. O Senhor é o seu pai. Quem é mãe e pai aqui tem filhos, você sabe o quanto esse amor é profundo, o quanto esse amor, ele quando acontece alguma coisa com nossos filhos, a gente fica acabada, não fica? A gente fica arrasada. Isso é apenas um pouquinho do sentimento demonstrado a respeito de Deus, porque o amor de Deus, ele é perfeito, o amor de Deus, ele é incondicional, não é pelo que nós fazemos, ou porque nós deixamos de fazer, ou porque nós erramos, ou porque nós não erramos. O Senhor, ele nos ama incondicionalmente, o amor dele é
eterno, é antes da fundação do mundo. Então, não permita, embaixadoras, não permita que o Satanás, o dardo maligno, tire essa paternidade do Pai para você. Você é guardada, você é protegida. Ele te protege a todo momento, ele te guarda a todo momento. Nossa, Angelita, mas por que que existe algumas dificuldades, algumas provações? O Senhor permite algumas coisas acontecer conosco, às vezes por nossa própria decisão, por nossa própria consequência daquilo que nós decidimos fazer, quando nós decidimos não obedecer a palavra, é lógico, é claro que nós vamos sofrer consequências. Então, isso é o que é a vontade de Deus? Não, é a permissão de Deus pela nossa desobediência. Então, vamos decidir a partir de hoje obedecer a palavra e viver essa paternidade do Pai, né? Nós também, como herdeiras com Cristo, nós entendemos que nossa herança é eterna e espiritual. Nós não temos uma vivência só aqui nessa terra mais. Nós temos promessas a nosso respeito. Nós temos vida eterna com o Senhor. Nós temos uma vida espiritual abundante quando nós entendemos isso, né? Ao sermos também chamadas de mais que vencedoras, nós aprendemos que a nossa vitória em Cristo, ela vai além das circunstâncias terrenas. Hoje nós não olhamos mais para as circunstâncias, para os desafios. Nós já entendemos que nós somos mais que vencedoras. Angelita, mas quando chega o desafio, quando chega o desespero, quando chega, você precisa ter em mente que você é mais do que vencedora naquela situação. Você é mais do que vencedora naquilo que você está passando. Mas como que eu faço, Angelita? Busque o entendimento no Espírito Santo. Espírito Santo, por que eu estou passando por isso? Espírito Santo, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essas coisas? Aqui, naquele dia que eu falei para você no domingo, que eu tive um pesadelo, eu sonhei que Deus estava recolhendo meu pai. E eu acordei chorando, eu acordei num desespero tão grande. E eu fui orar e eu pedi ao Senhor, Senhor, não leve meu pai. Aquilo era tão nítido para mim que o Senhor ia recolher meu pai, que eu fiquei tão abalada com aquilo, fiquei muito abalada. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu orava, e eu fui pro culto, e ali eu chorei, orei, e a angústia não passava. E aí eu comecei a pensar, eu falei, isso não está vindo do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é um Deus de confusão. A palavra de Deus diz que Deus não vai me dar um espírito de medo, não vai me dar um espírito que me aprisiona. Então, isso não é uma revelação que está vindo do Senhor. E eu comecei a analisar os meus pensamentos, eu comecei a analisar aquilo que eu estava sentindo e eu comecei a confrontar isso com a palavra de Deus, com o entendimento. Se eu não soubesse que Deus, ele não é um Deus que não traz confusão para minha vida, eu iria conseguir debater esse pensamento? Não. Então, o porquê que eu tenho os versículos que eu guardo no meu coração. Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus que vai me dar, que ele vai trazer medo para minha vida. Eu estava com medo, eu estava paralisada, eu estava ali. E aí, quando eu comecei a analisar os meus pensamentos, pedir ao Espírito Santo que me mostrasse o que era, o Espírito Santo falou nítido e claro ao meu ouvido. Isso é um dardo inflamado do inimigo? Uau! Eu falei, nossa, um dardo inflamado? O que significa isso? A gente estudou esses dias a armadura de Deus, né? Mas eu fui estudar a fundo o que significava o dardo. E aí eu fui lá no original, no grego. Essa palavra dardo, ela significa uma seta. E o inflamado, ele significa um fogo. É como se fosse uma tocha de fogo. E aí eu fui entender que quando o apóstolo Paulo ele menciona esse dardo inflamado, ele usa uma metáfora para explicar para nós o que esse dardo faz, o que esse dardo afeta. E essa metáfora, ele está usando a armadura de Deus. Como que eram as lutas antigamente? As lutas antigamente eles não tinham arma de fogo. A flecha era a arma que matava a pessoa,
que acertava a pessoa. Na ponta dessa flecha era depositada uma tocha de fogo. E onde essa tocha de fogo pegava, por exemplo, se ela pegasse uma pessoa, ela enchia o corpo dessa pessoa de chamas e causava destruição e caos. Então, esse é o significado do dardo. O dardo, quando ele nos acerta, ele é para causar essa chama, incendiar o nosso corpo inteiro. Ele é para nos causar caos, destruição. Aí eu fui entender o porquê que estava tão real aquele sentimento de que eu ia perder meu pai. O inimigo, ele sabe quanto eu oro para que Deus prolongue os dias de vida dos meus pais, para que Deus prolongue a saúde dos meus pais, para que Deus abençoe a vida dos meus pais. E eu oro assim também pela minha filha, pelas minhas enteadas, pela minha família, pelo meu esposo. Então, a morte, ela foi um dos principais motivos que me levou à conversão. Eu tinha muito medo do meu pai e da minha mãe morrer e eu já planejava o meu próprio suicídio, porque eu falava que quando algum deles morresse, eu iria morrer junto. Mas quando Jesus me salvou, quando Jesus me trouxe entendimento que eu teria vida eterna com o Senhor, hoje eu não tenho mais medo da morte. E eu sempre peço ao Senhor, Senhor, quando o Senhor for recolher algum ente querido meu, principalmente os que são mais íntimos, meu pai ou minha mãe, que o Senhor me prepare, que o Senhor me dê, que o Senhor me console, porque é muito difícil a gente enfrentar essa dor, né? Então eu sempre oro assim, pedindo ao Senhor que me prepare. Então, vocês conseguem perceber que através da análise, do pensamento que eu tive, o Senhor me deu outra revelação, me deu outro rumo para eu pensar. E esse dardo, embaixadoras, ele acerta todas nós. E eu posso dizer que a maioria das vezes, a todo momento. Quantas vezes você não foi dormir bem e você acordou ali com aquela sensação de desespero, nada fazendo sentido para você desanimada, você ali, nossa, mas ontem eu tava tão bem, por que que eu tô hoje assim? Por que que eu tô me sentindo assim hoje? Por que que na minha mente vem a confusão? Por que que tá acontecendo isso comigo? Isso pode ser um dardo. E o que eu devo fazer, Angelita? Vai aos pés do Espírito Santo como eu fui. Pergunte ao Espírito Santo, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Isso é um dardo inflamado do maligno? Me revela. E você começa também a analisar aquele sentimento, aquele pensamento, aquela angústia à luz das Escrituras. Entendendo da onde está vendo isso. Isso está vindo da onde? Está vindo de Deus? Ou está vindo do diabo? A primeira identificação que a gente tem que fazer é essa. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, está vindo de Deus ou está vindo do Satanás? Porque se eu não fazer essa análise, embaixadoras, eu caio ali naquela chama que incendeia meu corpo, que incendeia meu pensamento, e eu fico ali naquela paralisação. Porque qual que é o intuito do inimigo? Matar, roubar e destruir. Ele quer matar os nossos planos, os nossos projetos. Ele quer matar o nosso papel de embaixadoras, de edificadoras do nosso lar, de mães, de mais que vencedoras, de herdeiras. Ele quer matar. Ele quer matar essa identidade. Ele quer roubar a palavra que é ministrada do nosso coração para nós não vivermos a vida abundante no Senhor. Então, nós precisamos entender que nós somos mais que vencedoras em qualquer situação, né? Nós também aprendemos que a vitória é que, como embaixadoras, nós somos chamadas a refletir e levar a mensagem de reconciliação de Deus ao mundo. Nós entendemos que isso é uma missão. Nós temos a missão de ser representantes do Senhor. Aprendemos também sobre ser sal da terra e ser luz do mundo. Nós devemos ser o tempero aonde nós estamos, né? Nós devemos levar a paz, levar a luz de Deus. Isso nos lembra da nossa influência, né? Para preservar e iluminar onde quer que estejamos. E nós também vimos que nós somos geração eleita e sacerdócio real.
Ou seja, nós percebemos que nosso papel de consagração e adoração é nos dedicando exclusivamente a Deus. Uau, que identidades maravilhosas que têm transformado as nossas vidas. Eu quero agradecer cada uma de vocês que tem colocado seu testemunho aqui, que tem comentado lá no YouTube, os nossos estudos lá no YouTube está sendo postado, o YouTube está enviando para outras pessoas estão sendo acrescentadas, né? Outras pessoas estão sendo alcançadas por esse momento que nós estamos aqui estudando. Eu não estou aqui dando aula para vocês, viu, embaixadoras? Eu estou aqui estudando a palavra com vocês, né? E o Senhor está nos ensinando, o Senhor é nosso professor, o Senhor é nosso, o Espírito Santo é nosso professor, né? Ele é nosso capacitador. A Bíblia diz que ele nos guiará a toda a verdade. Ele também é o nosso consolador, o nosso ajudador. Tá escrito lá em João 14, 16, 17, assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito que vai nos guiar a toda a verdade. É ele que desmancha as fortalezas do inferno na nossa mente. O inimigo, ele atua na nossa mente. Nós precisamos estar vigilantes à nossa mente. Não podemos dar mais ouvidos ao inimigo do que ao Senhor. Amém? E hoje nós vamos entrar, né, nessa identidade de sermos nova criatura em Cristo. Essa identidade fala de uma transformação radical, um verdadeiro renascimento, e nos chama a viver conforme essa nova natureza. Isso está registrado lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que quando nós estamos em Cristo, quando nós chamamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova criação. Nossa, Angelita, mas como que é isso? Como que eu vou nascer de novo? Igual o mestre da lei foi perguntar, né, para o Senhor: mas como é possível eu nascer de novo? Como é possível eu entrar de novo no ventre da minha mãe? E não era sobre isso que o Senhor estava falando, né? Era sobre uma renovação espiritual, uma nova identidade, uma transformação da nossa mente, uma renovação da nossa mente, uma renovação do nosso entendimento, né? A palavra grega que foi usada para escrever essa nova criatura, ela implica em dizer que é algo completamente novo, não apenas uma reforma ou ajuste. Deus não apenas melhora nós, quem nós éramos, mas ele nos recria de forma fundamental e radical, deixando para trás o nosso passado de pecado e condenação e separação de Deus. Ser uma nova criatura significa que a nossa velha natureza, que era dominada pelo pecado, não nos define mais. Ou seja, o pecado, ele não nos domina mais. Ai, Angelita, mas e quando vier a tentação? Nós somos capazes de vencer em Cristo. Nós somos capazes de viver a palavra, de aplicar a palavra. Ai, Angelita, mas quando uma pessoa vier e me irritar, você é capaz de vencer isso através da ação do Espírito Santo. Como que a gente vence uma pessoa que nos confronta, que nos irrita, que quer nos fazer pecar? A primeira coisa é se calar. A segunda coisa é orar, pedir ao Espírito Santo, como que eu lido com isso? Eu devo falar com essa pessoa? Eu devo confrontar essa pessoa? Eu devo... o que eu devo fazer? E o Espírito Santo vai conduzir, o Espírito Santo vai fazer. Eu já contei o meu testemunho aqui, o testemunho da minha grande irmã Ania, que é um presente de Deus, que Deus colocou na minha vida, mas quando a gente se encontrou, o inimigo fez de tudo para que nós não nos tornássemos irmãs, não nos tornássemos amigas, ainda que ela e eu somos cristãs, né? Ela de uma comunidade e eu de outra comunidade, e o inimigo queria nos destruir ali na fábrica, queria nos fazer dar mau testemunhos,
E eu falei, não, mas eu não imaginava que o Senhor ia me dar ela de presente, né? Eu comecei a levar o nosso relacionamento aos pés do Senhor, levar os nossos nomes em oração, e o Senhor nos abençoou, né? Hoje nós somos mais do que irmãs em Cristo, nós somos intercessoras uma pela outra, nós somos amigas, nós somos irmãs, e nós cuidamos uma da outra aqui no Japão, né? Hoje eu posso falar que eu tenho uma irmã aqui, aqui no Japão, que cuida de mim, que está pronta para me ajudar a qualquer momento, e ela sabe que isso também é recíproco da minha parte para com ela. Então, olha só, então nós podemos, né, ter isso, né, e desenvolver isso. Uma pergunta, né, para a gente refletir seria: como que você entende essa nova criação? Analise a sua vida. Será que em alguma área da sua vida você ainda vive como alguém definido pelo passado e não pela sua nova identidade? Será que a sua mente ainda te leva a pensar que você não é filha amada do Deus Altíssimo, que você não consegue vencer as circunstâncias, que você não é sal da terra, que você não é luz do mundo? O diabo, ele tem colocado mentiras na sua mente, e você tem acreditado que você ainda é aquela velha pessoa, aquela velha criatura, aquela pessoa que não acreditava no Senhor, aquela pessoa que pensa que é um bastardo, que é um filho abandonado, que o Senhor não olha para você. Então, hoje, analise a sua vida. Hoje, coloque essa área que você ainda vive na velha criatura, coloque ela diante de Deus e peça para o Senhor te libertar. Amém? E ser uma nova criação significa o quê? Que nossa identidade é agora definida por Cristo, não por nossos pecados passados, não pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, ou mesmo pelas pressões do mundo. Em Cristo nós recebemos uma identidade nova e eterna. O apóstolo Paulo, ele destaca aqui que as coisas velhas já passaram. Toda culpa, toda vergonha, toda separação de Deus, toda acusação. Embaixadoras, preste atenção. O inimigo, ele usa muito esse dardo inflamado do maligno. Ele usa muito a acusação. Ele nos acusa. Ah, você não é capaz. Ah, todo mundo, ninguém gosta de mim. Ah, eu não sou capaz. Ah, você está fazendo isso errado. Isso são acusações do inferno. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E como pecadores, nós precisamos entender que nós vamos errar. Mas o erro, ele não deve ser algo constante na nossa vida. Ele deve ser um acidente. Nossa, eu errei aqui, eu caí aqui. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Espírito Santo, me ajuda. Quando eu estiver indo pelo caminho do erro, me ajuda a voltar pelo caminho da verdade. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero mais cometer esse pecado. Eu não quero mais cometer esse erro. Me ajuda. Me ajuda. Derrama o seu amor sobre o meu coração. Derrama o seu amor sobre as minhas ações, sobre a minha vida. Embaixadoras, tem muitas bênçãos disponíveis para nós. Mas nós precisamos aprender a palavra e praticar a palavra. É nesses momentos dos dardos inflamados do maligno que nós temos as maiores experiências com Deus, que é o momento de nós aplicarmos a palavra. Não é o momento da gente ficar ali na murmuração. Ai, mas a luta tá forte. Ai, mas é uma coisa atrás da outra que acontece. Ai, mas eu não tô aguentando. Ah, isso é murmuração. A murmuração, ela só vai trazer destruição para as nossas vidas. A murmuração, ela é o oposto do que Deus pede para a gente fazer. Qual que é a vontade de Deus? Se perguntar para você, qual é a vontade de Deus? Mas a vontade de Deus fundamentada na Bíblia. Não é a vontade de Deus segundo eu acho. Qual é a vontade de Deus? Quem sabe me responder? Quem sabe me responder, biblicamente falando?
Ninguém quer falar? Vou revelar para você aqui. A vontade de Deus está escrita lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Anota aí. Anota esse versículo. A vontade de Deus está declarada lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uau! Então a murmuração é o quê? É o contrário da vontade de Deus. É o contrário. Quando a gente muda, né? Quando a gente muda a murmuração para a gratidão, tudo muda na nossa vida, minhas irmãs. Tudo muda na nossa vida. Teve uma época da minha vida que eu estava tão negativa, tão pejorativa, que eu sentei na mesa para conversar com meu esposo. Deixa eu só molhar minha boca aqui. Eu sentei na mesa para conversar com meu esposo e ele falou assim para mim: amor, eu não quero conversar com você mais. Porque tudo que você fala para mim é coisas negativas. Tudo que você vem falar para mim, você não traz uma positividade. Você está muito negativa. Tudo que você fala é olhando para o sentido negativo. Irmãs, eu confesso para vocês que eu levei um choque. Eu falei, nossa, meu Deus, nem eu tava percebendo. E meu esposo falou para mim, não quero conversar com você mais enquanto você não mudar isso. E aí, minhas irmãs, eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a olhar para as minhas falhas, as minhas fraquezas. E aí, o que aconteceu? O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha história. E, irmã Kênia, seja bem-vinda. Só vou pedir para você clicar na sua tela e desligar o seu microfone, por gentileza. Obrigada, irmã. E aí, vocês anotaram esse versículo? Esse versículo ele precisa ser um versículo chave na sua vida, minha irmã. Quando você vê que você tá negativa, que você tá reclamando, que você tá murmurando, você tem que se lembrar que você não está fazendo a vontade de Deus. E quando a gente não faz a vontade de Deus, as consequências chegam para nossa vida. Então, vou repetir aqui. Anota, 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a partir de hoje, se você murmurava em qualquer situação da sua vida, a partir de hoje, embaixadora, você vai fazer a vontade de Deus. Você não vai fazer a vontade do diabo. Tem um versículo na Bíblia que fala também que a murmuração, a reclamação, ela traz um espírito destruidor para nossa vida. Então, se você já tá vendo que a sua vida tá ruim, que você tá aceitando todos os dardos inflamados do inimigo, você não tá usando a palavra de Deus para combater esses dardos e você ainda começa a reclamar, você tá se destruindo. Você tá trazendo demônios para dentro da sua vida, do seu lar, da sua casa. Então isso é muito sério. Essa orientação do Senhor, ela é muito séria. E ela precisa ser aplicada na nossa vida. Então, se existia murmuração na sua vida, hoje essa murmuração cessa agora. Em nome de Jesus. Tá bom, minhas irmãs? Essa murmuração cessou agora. Ok? Então, o que significa para a nossa vida diária isso, né? Que toda culpa foi removida, toda vergonha, toda separação de Deus, toda acusação, ela foi removida. Isso significa ser nova criatura. O Senhor nos limpou, Ele nos salvou, Ele nos trouxe para uma nova vida. Mas o que significa isso? Significa que agora nós vivemos um novo propósito e uma nova fonte de identidade. A transformação, ela não é apenas um evento, mas ela é um ponto de partida
para um progresso contínuo de santificação, onde o Espírito Santo atua em nós para nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo. Ou seja, o propósito da nossa salvação, o propósito de nos tornarmos nova criatura é ser cada dia mais parecidas com Cristo. Esse é o propósito de Deus. Nos tornar cada dia mais parecida com Cristo. Você já se pegou voltando para os velhos padrões de pensamentos ou de comportamentos? Como você pode hoje conscientemente reafirmar a sua nova identidade em Cristo e também vivê-la no dia a dia? Fica essa pergunta para você. Se você já está identificando, minha irmã, se você já está identificando coisas que você voltou para a velha criatura, coloca aqui para nós no chat. Coloca aqui, porque essa identificação é muito importante para você deixar hoje toda a murmuração. Se você quer deixar toda a murmuração hoje, digita aqui no chat. Eu coloco toda a murmuração em todas as áreas da minha vida aos pés do Senhor. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ser essa velha criatura. Eu quero ser uma pessoa que viva a palavra de Deus, que viva a vontade de Deus. Nossa chamada como novas criaturas é viver de acordo com essa nova identidade. Isso significa abandonar os hábitos e padrões antigos que não glorificam a Deus. Lá em Romanos 12:2 é outro texto que você precisa marcar, que você precisa ter esse texto aí decor na sua mente, no seu coração. O que diz lá em Romanos 12:2? Diz assim: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas sejam transformadas pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Angelita, o que significa isso? A não conformidade com o padrão desse mundo é não viver conforme o mundo quer que a gente viva. O mundo quer que a gente viva como? Uma pessoa veio me maltratar, o mundo quer que eu maltrate ela também. Uma pessoa veio me prejudicar, o mundo quer que eu prejudique ela também. Mas como que a palavra quer que eu faça? Uma pessoa veio me maltratar. A palavra diz que nós temos que amar os nossos inimigos, que nós temos que abençoar os nossos inimigos, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Ah, Angelita, mas é muito difícil, eu não consigo viver assim, não. Então, embaixadora, eu sinto muito em te dizer que você ainda não é nova criatura, que você ainda não tem o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Porque se você tem o senhorio de Jesus sobre a sua vida, você é levada, você tem a consciência de que você precisa obedecer o seu Senhor. Não é assim, não, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu não quero obedecer, não. Então, infelizmente, você ainda não nasceu de novo. Infelizmente, você ainda precisa pedir ao Espírito Santo, me faça nascer de novo. Eu quero essa nova vida em Cristo. Eu não quero mais viver na minha carne, eu não quero obedecer à minha carne, eu quero viver pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, Romanos 12:2 nos incentiva a uma renovação da mente, permitindo que nossa mentalidade seja transformada pelo Espírito Santo de Deus e renunciar o pecado diariamente, né? E aos desejos antigos. É uma renúncia, minhas irmãs. A nossa carne, ela vai lutar o tempo todo para a gente viver como antigamente, para a gente viver sem o senhorio de Cristo, né? Quantas vezes alguém fala alguma coisa para nós e vem aquela raiva, aquela ira, aquela vontade de responder à altura. Mas quantas vezes o Espírito Santo não fala assim para nós: cala-te, cala-te. O silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. E quando nós estivermos aptas para responder, precisamos responder em amor, com palavras brandas, com palavras que vai ganhar aquela pessoa para Deus.
não com palavras que vai afastar ainda mais aquela pessoa para Deus, de Deus. Então, como que a gente vive, Angelita, isso na prática, essa nova criação, né? Como novas criaturas, nossas atitudes, pensamentos devem refletir o amor, a paciência, a misericórdia de Cristo, deve refletir o fruto do Espírito Santo, deve refletir o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Nosso comportamento como nova criatura deve refletir o fruto do Espírito Santo. Deve refletir também os dons do Espírito Santo. Nossa, Angelita, mas como que vai refletir os dons do Espírito Santo? Embaixadoras, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê dons. E quando nós estivermos numa conversa ali, informal, na fábrica ou em qualquer lugar que nós tivermos, nós precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo, eis-me aqui, o Senhor quer usar a minha vida, eis-me aqui. Mas com o dom do Espírito Santo, ele vai te dar o dom de conhecimento. Peça. Ai, Angelita, eu não consigo entender nada da palavra. A palavra não fica guardada no meu coração. Peça ao Espírito Santo o dom de conhecimento, minha irmã. Peça ao Espírito Santo o dom de sabedoria. O que é o dom de sabedoria? É colocar a palavra em prática. Isso é o dom de sabedoria. Resolver as circunstâncias através da palavra. O que é o dom de curar? É você colocar a mão nos enfermos e eles serão curados. A Bíblia nos dá essa autoridade, nos dá esse dom. Quantas vezes, ao invés de buscar esse dom de cura, que ele é dado através do Espírito Santo, quantas vezes, que ao invés de nós orarmos pelo nosso lar, orarmos na nossa casa, nós vamos primeiro no médico. Isso nós estamos falando, não, eu não quero, eu rejeito o dom de cura. Eu rejeito esse dom que o Espírito Santo tem de colocar sobre a minha vida, mas eu rejeito ele, porque eu prefiro o médico. Eu não tô falando aqui contra o médico, viu, embaixadoras? O médico, ele é um especialista levantado por Deus. Ele é um abençoador das nossas vidas. Mas a Bíblia diz que em primeiro lugar, em todas as circunstâncias, nós devemos buscar o Senhor. Então, se antes de eu ir no médico, eu não orei, eu não busquei o Senhor, então eu estou rejeitando. Vocês conseguem perceber a profundidade disso? Peça dom de fé. Ah, irmã, mas eu não tenho fé para isso, para colocar a mão no enfermo e ele ser curado. Peça, irmã, o dom de fé. Peça o dom de operação de milagres. Senhor, opera milagres através da minha vida. Que aonde eu colocar as minhas mãos, o seu poder seja manifesto. Aonde eu colocar as minhas mãos, aonde eu falar as palavras, que o seu poder seja manifesto. Tem tido aqui tantos testemunhos, né? Falando, Angelita, como os estudos têm abençoado a minha vida. Isso não é as minhas palavras, não é as palavras da Angelita. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem poder. É por isso que ela toca profundo o seu coração, embaixador, e toca também o profundo do meu coração. Porque nós não estamos falando aqui de coisas que nós achamos, mas nós estamos com fundamentos na palavra. É isso que tem poder. Quando nós queremos evangelizar alguém, nós precisamos usar versículos bíblicos. Porque é a palavra de Deus que tem poder, não é chegar para uma pessoa, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a pessoa não aceitou. Mas, irmã, você falou o que da palavra aí? O que é a palavra que você ministrou? Então, as nossas palavras, elas não têm poder. Mas quando nós usamos o versículo, quando nós levamos a palavra através levamos a mensagem através da palavra que já foi registrada, que é profecia revelada. A palavra de Deus é a profecia revelada, é a maior profecia que nós temos nas nossas mãos. Quantas pessoas vão atrás de igrejas, atrás de profecias, né? De irmãos que muitas vezes estão sendo usados ali, não é pelo Espírito Santo. Então, embaixadoras, nós precisamos nos firmar, né? A prática disso vai nos levar a realmente buscar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Peça dom,
peça dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas. Nós já falamos aqui sobre os dons do Espírito Santo. E se você não guardou isso, se isso não ficou bem claro para você, coloca aqui de novo. Eu quero mais estudos sobre dons. Eu quero aprender mais sobre dons, como que eu peço os dons, como que eu desenvolvo os dons. Escreve aqui para mim. E a Ti já, se tiver bastante votações, a Ti já vai colocar de novo esse estudo lá na nossa lista de estudo. Amém? Então, vamos caminhando aqui para o final, entender, né? Eu vou deixar uma pergunta: como você pode deixar os velhos hábitos para trás e fortalecer a nova vida que Cristo deu a você? Como você pode deixar os velhos hábitos para trás e fortalecer a nova vida que Cristo te deu? Embaixadoras, vocês identificaram velhos padrões na vida de vocês? Identificaram murmuração, identificaram pensamentos, identificaram? Se você identificou, coloca aqui para mim: eu identifiquei e hoje eu decido mudar. Coloque aqui no chat: eu identifiquei e hoje eu quero mudar. E se você quiser colocar também o que você identificou, nos ajuda muito, porque às vezes o que você identificou, a outra irmã não conseguiu identificar, mas através de você falando, a irmã pode identificar. Então você será um canal para abençoar outras vidas que estão aqui. Então participe, minhas irmãs. Vocês são importantes, vocês são joias preciosas do Senhor. Então, Angelita, como que a gente aplica isso? Como que a gente aplica? Primeira coisa, né? Viver como nova criatura envolve uma mudança de mentalidade e comportamento, né? Precisamos internalizar que nossa identidade agora ela é firmada em Cristo e não no mundo ou em nosso passado. Essa compreensão nos dá liberdade para viver com confiança e propósito, sabendo que o Espírito Santo nos capacita a viver e vencer as tentações e desenvolver uma vida de pureza e de amor. Como que eu pratico isso, Angelita? Primeira coisa, renovação da mente diariamente. Embaixadoras, diariamente nós precisamos aprender algo novo do Senhor. Nós precisamos aprender algo novo do Senhor. Hoje você aprendeu várias coisas aqui novas. Então a sua mente foi o quê? Renovada. A sua mente foi aqui direcionada. Então olha só como os estudos é importante, como nós estarmos juntas aqui é importante, como você mandar esse estudo para alguém é importante, como você abençoar as pessoas com esses estudos. Eu estou colocando lá no YouTube, né? Como você ir lá fazer um comentário, você vai estar também abençoando. Então nós precisamos nos unir. O inimigo das nossas almas, ele quer que nós não alcancemos entendimento. Porque quando nós não entendemos, quando a nossa mente não é renovada, nós não temos nem ferramentas para sair daquela situação, né? Então, segunda coisa, primeira coisa, renovar a mente diariamente com a palavra de Deus, tá? Não é renovar com um filme novo, com uma série nova, com o aprendizado do mundo, não. É com a palavra de Deus, para que as verdades de Cristo substituam as mentiras do Satanás, as mentiras do passado, as mentiras que ele colocou na sua mente, né? As coisas que ele instalou em você. Embaixadoras, é tão importante isso, é tão importante. Exercitar também a nova identidade, né? Como que eu exercito a nova identidade? Deixar que o Espírito Santo guie as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos com os outros, né? É deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida, que ele nos conduza, é depender desse relacionamento com o Espírito Santo. E também o terceiro ponto é perdoar e liberar o passado. Deixar o passado para trás significa liberar a culpa e a vergonha que Cristo já venceu por nós. Muitas vezes a culpa ainda está na nossa vida, porque muitas vezes nós mesmas não conseguimos nos perdoar.
Não conseguimos perdoar aquele erro que nós fizemos. Então nós precisamos também pedir ao Senhor que nós liberemos perdão a nós mesmos, que nós precisamos liberar perdão pelo nosso erro, o erro que nós cometemos. Muitas vezes o diabo fala pra gente: ai, eu não sou uma boa mãe. É mentira. Você tá dando o que você tem, o que você recebeu. E se você quer ser uma mãe ainda melhor, estude, adquira novos conhecimentos, busque na palavra como você pode ser uma boa mãe. Tem vários livros, né, de irmãs e irmãos que passaram por essas experiências e foram transformados, né? Minhas irmãs, que nós possamos entender que essa nova criação é um presente de Deus para nós. Nós vamos encerrar aqui orando, agradecendo a Deus por esse estudo maravilhoso e que Ele nos ajude a sermos nova criatura, que Ele nos ajude a renovar nossa mente, exercitar essa nova identidade em Cristo e que Ele nos ajude a se perdoar e liberar também o nosso passado. O passado não te pertence mais, minha irmã. O passado é passado. O passado é para nos ensinar novas coisas para o presente. Ele deve ser um livro que nos ensina, mas não que nos deixa presas lá no passado. O que aconteceu lá no passado ficou para trás. Agora você é nova criatura em Cristo. Você deve exercer essa nova identidade no Senhor. O Senhor tem planos lindos e maravilhosos para você, embaixadora. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa lutar contra a obra do maligno. Quando vier alguma coisa lá do passado, a sua mente entenda que ele está te acusando. Mas o Senhor, ele não te acusa. Ele fala que todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento e nós nos tornamos limpas como a neve. Qualquer pessoa que vier te acusar está sendo usada pelo Satanás, então rejeite isso. Eu não aceito essa acusação. Eu não vivo mais sobre acusação. Eu sou do Senhor. O Senhor me libertou. O Senhor me tornou nova criação, nova criatura. Eu sou nova em Cristo. Eu tenho outra identidade. Amém? Em nome de Jesus, receba essas identidades, embaixadoras. Coloque em prática essas identidades. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom, o Senhor nos ensina todos os dias. E hoje nós pensamos sobre ser essa nova criação. Obrigado, Pai, por esse resgate. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por nos libertar da culpa do passado. Obrigada por tornar os nossos pecados brancos como a neve, como a promessa da tua palavra diz. Obrigado, Pai, porque hoje não há mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Oh, Senhor, obrigado por revelar isso para nós. Obrigado por trazer à nossa consciência que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, que nós precisamos depender do Espírito Santo todos os dias, que nós precisamos perdoar e liberar o nosso passado. Oh, Pai, obrigado pelos teus ensinamentos todos os dias aqui. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo, porque a sua palavra sem ser praticada, ela é vã, ela é apenas uma religião, mas nós não somos religiosas. Nós temos um relacionamento vivo e profundo com o Senhor. Nós temos um relacionamento vivo e profundo com o Espírito Santo. Nós temos um relacionamento vivo e profundo com o nosso advogado Jesus. É ele que nos defende diante do Senhor. Ele que conquistou a vitória para que nós vivêssemos em contato com o Senhor. Ele que foi o resgatador. Ele que foi o preço que foi pago pelo nosso pecado e hoje nós podemos ter livre acesso ao Senhor. Pai, nos ensina a valorizar isso, Pai. Nos ensina a valorizar isso, Senhor. Antigamente era tão difícil entrar na tua presença, Pai. Antigamente nós precisávamos trazer sacrifícios, nós precisávamos trazer holocaustos, mas hoje, Pai, nós aprendemos que o nosso sacrifício vivo, Pai, é dar louvores a Ti. E como que nós damos louvores a Ti? Vivendo a Tua palavra.
palavra, dependendo da tua palavra, aplicando a sua palavra. Isso que é dar louvores a ti, Pai. Isso que é nos render a ti, nos submetemos, esse é o nosso sacrifício vivo, onde nós submetemos a ação do teu Espírito Santo, onde nós não vamos mais viver segundo a nossa vontade, a vontade da nossa carne, mas nós vamos viver segundo a vontade do teu Espírito Santo. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa série que se encerra aqui hoje, mas nós sabemos que não se esgotou as identidades que nós temos, que o Senhor revelou para nós na sua palavra. Continue nos ensinando, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadores? Coloque seu pedido de oração aqui. O Senhor, Ele está vendo o seu pedido. O Senhor, Ele está vendo a sua busca, a sua procura por Ele. E Ele mesmo vai te abençoar. Amém? Olha, vamos ler aqui algumas coisas. Algumas irmãs cumprimentaram. Bom dia, Deus abençoe o dia, a noite. Amém. A Lucimara, a TM falou, uau, que testemunho. Amém. Testemunho é sempre para edificar a nossa fé e contar a nossa experiência com Deus, né? Isso é maravilhoso. Tudo na nossa vida pode se tornar um testemunho. A Lucimara escreveu aqui, é uma luta diária, o inimigo não quer que sejamos felizes, mas ele é um perdedor, porque essa flecha faz com que estejamos nos pés do Senhor, constantemente pedindo socorro. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. A irmã Polônia chegou um pouquinho depois. A irmã Kenny entrou. A tia escreveu, eu quero estudo da busca pelos dons, mais estudo, amém, tia, já pode anotar lá, como nosso próprio, aqui a Lourdes, como buscar esses dons, a Lourdes também quer mais estudo sobre os dons do Espírito Santo. Eu identifiquei, quero mudança em minha vida, amém, glória a Deus. A Lucimara também escreveu, eu identifiquei que sou muito medrosa, insegura e quero muito mudar isso. Lu, amém. Eu vou fazer alguns versículos que nós precisamos deixar ele como versículos chaves aqui para nós. Nós vamos fazer uma apostila. Eu vou até deixar anotado aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer uma apostilinha sobre os versículos que nós precisamos repetir para nós todos os dias. Apostila de versículos chaves. Tá bom? E depois eu vou disponibilizar para vocês aqui. Que são versículos que, por exemplo, a Bíblia diz, Lucimara, que Deus não nos deu espírito de medo. Então, esse medo, né, que às vezes vem na sua vida, ele pode ser um dardo inflamado do maligno. Então, você precisa colocar esse medo aos pés do Espírito Santo. Porque Deus fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de amor, de paz e de equilíbrio, amor, de poder e equilíbrio. Então, olha só, amor, poder e equilíbrio, tudo que sai longe disso não está vindo do Senhor. Então, hoje, esse medo cessa, essa insegurança cessa em nome de Jesus. Amém? A tia escreveu, eu identifiquei, quero mudar, não confrontar, ter palavras e versículos para poder orientar as pessoas. Também preciso de mais fé. Amém, tia? Tudo isso está disponível pelo Espírito Santo, é só nós buscarmos. Então, busque que você vai receber. A Cíntia escreveu aqui, né? Sugestão de estudo, a vontade de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus para nossas vidas, né? Amém? Anota esse também, Ti, por favor. Tenho identificado, sim, muitos dardos inflamados do maligno. A maior luta que enfrento realmente é na mente. É na mente. O inimigo, ele vai atingir a nossa mente. A irmã Polônia escreveu, eu identifiquei, eu preciso, para pensar positivo. E amém, irmã Polônia? Trocar a murmuração, trocar a negatividade por coisas positivas, por dar graça, por tudo agradecer.
né? Senhor, olha, até pelo aquele pesadelo que eu tive, eu agradeci. Senhor, obrigado por aquele pesadelo, porque aquele pesadelo me fez estudar e o Senhor me revelou o que que é dardo. E hoje eu posso identificar o dardo inflamado do maligno na minha vida e posso ensinar isso também. Então é isso, minhas irmãs. Nós precisamos ser gratas, né? Assim escreveu, fico repetindo para mim mesma os versículos e frases que temos estudado. Ótima estratégia, Cíntia. Perfeito. Isso é o melhor que nós podemos fazer. Ensinar para nossa mente a palavra de Deus, né? Ó, eu identifiquei e vou mudar com a ajuda de Deus. Amém, Dri, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Amém. Então, embaixadoras, nós vamos abrir aqui, antes do Davi colocar o louvor, nós vamos abrir aqui para uma pessoa comentar o que o estudo da palavra fez com você, falou com você, quem gostaria de falar, quem gostaria de contar alguma coisa aqui que identificou que esse estudo foi assim, deu esperança, renovou. O que você quer falar do estudo? Pode abrir o seu microfone, por gentileza. Oi, Diego, oi, meninas, pais. E eu queria falar que, assim, todo o tempo que eu passei na igreja, às vezes nos grupos de oração e tudo mais, nunca me trouxe tão fortemente o que eu preciso ser como cristão, igual os estudos estão me trazendo. Porque os estudos estão me direcionando para realmente o que eu devo ser. Porque às vezes eu tô na igreja, eu ouço a palavra, tudo bem, mas não tenho o direcionamento que eu tô tendo nos estudos. Agora eu sei pelos estudos o que eu realmente preciso ser para ser uma nova criatura, para ser, receber essa identidade de filha, de herdeira. E tudo isso, todas essas identidades, não só as identidades, todas as minhas obrigações, meus deveres como cristão. Porque às vezes a gente pensa que é só ir na igreja bater cartão, e é muito mais que isso a palavra de Deus. E os estudos, eles têm aberto meus olhos e a minha vida está sendo muito edificante mesmo. Eu queria agradecer muito pela sua dedicação, por você estar sempre buscando e estar sempre ensinando a gente. Muito obrigada. Louvado seja Deus, Ti. Que o Senhor receba toda essa honra, toda essa glória, todo o louvor, porque é a palavra dele, né, que faz esse efeito na nossa vida, que faz essa transformação na nossa vida. E parabéns pela sua dedicação, né, em anotar, em pensar, em colocar em prática. Porque de nada adianta a gente ficar aqui, né, pensando, estudando a palavra de Deus e não colocar em prática. Se não colocarmos em prática, não vai fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Então, louvado seja Deus. Nós vamos pedir para o Davi colocar o louvor. Eu não vou gravar o louvor ali no YouTube, porque senão ele entra como pedindo direitos autorais. Eu já vou encerrar o vídeo. Deus abençoe. E nós